Bom dia. Vamos continuar estudando a língua portuguesa. Eu coloquei aí como abertura, só para esquentar amanhã, uma poesia de Raul de Leone. Ela é do final do século XIX e começo do século XX. Morreu moço, morreu criança, tuberculoso. Foi indicado embaixador do Brasil em Cuba, não assumiu. Foi indicado até pelo presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, também não aceitou. Ele era um boêmio. Raul de Leone. Esse poema que eu vou declamar agora, só para dar uma ideia do passado, as famílias mandavam fazer uma placazinha em prata, etc., para colocar em algum lugar, num vidro, numa mesa. Tão famoso que foi esse soneto. Faz conta que você tem que fazer uma declaração de amor para sua namorada. Ou vice-versa, a menina para o namorado. Olha então a declaração de amor de Raul de Leone. Nascemos um para o outro desta argia de que são feitas as criaturas raras. Tens legendas pagãs nas carnes claras, eu tenho a alma dos faunos na pupila. Às belezas heróicas te comparas, e em mim a luz olímpica cintila. Grito em nós todas as nobres taras daquela Grécia esplêndida e tranquila. E é tanta glória que nos encaminha em nosso amor de seleção profundo, que ouço ao longe o oráculo de Eleusis. Se um dia eu fosse teu e tu fosses minha, o nosso amor conceberia um mundo e do teu ventre nasceriam deuses. Raul de Leone. Lindo poema. Vamos continuar nossa aula. Concordância do verbo ser. Eu estou na página 314. Concordância do verbo ser. Isso, concordância do verbo ser. O verbo ser, exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico, ele concorda com o predicativo que lhe está na frente. É o verbo ser. Michele, verbo ser, na página 314. 14. Isso. Então, o verbo ser, exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico, concorda com o seu predicativo. É tarde, é noite, não tem sujeito. São 2 horas, era 1 da tarde, eram 3 da madrugada. Ele não tem sujeito, concorda com o predicativo. Hoje é dia 12, hoje são 12 de março. Que horas eram? Que horas eram? Que horas são? Concordância com o predicativo. Só é possível ele ficar no singular se houver entre o predicativo e o verbo uma expressão que os afaste e distancie. Por exemplo, é perto de 5 horas, era cerca de 20 de outubro, é menos de 2 horas, era mais de 8 horas. Mas faça como você quiser. Mas a melhor concordância com o verbo ser, que não tem sujeito, é com o predicativo. Isso é clássico. Isso é clássico. Eu não vou dizer que está errada essa frase agora que eu vou falar. Hoje são 24 de abril. Tudo em ordem. Olha, se eu disser hoje é 24 de abril, também está certo. Mas a frase soa melhor com o plural. É 5 horas, está correto. Mas é melhor, são 5 horas. Agora, são 5 horas. É o mais correto na língua.
Mas vamos ver um caso curioso, que eu intitulei aí de 3. Quando os termos do sujeito, quando o sujeito do verbo ser não for pessoa, a melhor concordância clássica é que ele faça com o predicativo. Isso é clássico. Não é errado o contrário. Ouça, o maior contrário da luz são as trevas. Eu não concordei o verbo com o maior contrário. Concordei com trevas. Muito mais elegante. Vamos fazer o singular? O maior contrário da luz é as trevas. Tudo bem, correto. Mas sonoramente é melhor. Quando o sujeito não for personificado, é melhor se concordar o verbo ser com o predicativo. Tudo são trevas, isto eram espinhos, trabalho são lágrimas. 5 milhões é rio de dinheiro. A primeira maravilha foram as pirâmides do Egito. Padre Vieira. Os Lusíadas é a nossa epopeia. A natureza são as flores. A despesa são 10 dólares. Viu? O que se disse é que o verbo concorda com o predicativo quando o sujeito não for personificado. Se o sujeito for personificado, a concordância se faz obrigatoriamente com o sujeito. Aí não tem solução. Cícero foi às delícias de Roma e nunca Cícero foram às delícias de Roma. Eu digo, meu colchão eram algumas palhas. Camilo Castelo Branco. Linda frase. Agora, aí não dá. Eu tenho que concordar com o sujeito. Os poetas são a glória da pátria. O homem é cinzas. Lúcia é os encantos da família. Ana Paula é as meninas dos meus olhos. Os políticos foram o sustentáculo do governo. Deu? Muito bem. Vamos virar a página 315, concordância do verbo fazer. O verbo fazer, exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico, ele fica no singular. Não concorda com o que vem na frente, com seu objeto direto. Então, exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico. Faz 3 anos que eu não vou ao cinema. Faz 3 anos. Sujeito, faz 3 anos, inexistente. 3 anos, objeto direto. Mas o verbo ficou no singular, nunca plural. Fazia 2 meses. Fará 14 dias. Fez calor? Se ele vier com auxiliar, ele também transfere ao seu auxiliar a impessoalidade. Vai fazer 2 anos. Há de fazer 3 dias. Ia fazer 4 semanas. Deve fazer frio. Vamos pegar a primeira frase. Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. Sujeito inexistente. 2 anos, objeto direto. Verbo vai fazer. Fazer é o verbo principal, que vem auxiliado pelo verbo que está escrito vai. Então, vai fazer. O fazer transfere ao auxiliar a sua impessoalidade. Os autores pensam assim, aí Camilo Castelo Branco, faz agora 20 anos que Alice inaugurou. Olha aí Herculano, faz agora 3 anos e 1 dia. Olha aí Bernardes, 3 anos faz agora que eu recebi uma carta sua. Então, está liquidado o verbo fazer. Ser e o fazer. Vamos ver o verbo haver. Olha, se é para contar de erro de português, o verbo haver ganha. Ganha. E se é de concurso de provas, então o verbo haver também ganha. O que cai o verbo haver em concursos
É impressionante. Não há concurso no país que não caia a pergunta sobre o verbo haver. Então, vamos aprender agora o verbo haver? Vamos resolver o problema do verbo haver. Eu lembro de um governador que, numa reunião, me falou: professor, eu não consigo, governador do estado, não consigo entender esse verbo haver. E eu, então, como éramos conhecidos, falei: posso dar um auxílio? E fiz isso. E fiz um auxílio rápido num papel ali ao lado, improvisado, e ele ficou satisfeito com o problema do verbo haver, porque o jornal havia criticado uma oração que ele disse com o verbo empregado erradamente. Então, vamos lá ver. O verbo haver, exprimindo tempo, o verbo haver, esqueça o tempo. O verbo haver é impessoal no sentido de existir. Quer dizer, quando o verbo estiver no sentido de existir, ele não tem sujeito. Há festas. Sujeito não existe. Festas, objeto direto. Houve eleições. Havia razões. Haverá dúvidas. Ele não flexiona no sentido de existir. Muito bem. Se o verbo haver vier com auxiliar, ele transfere a sua impessoalidade ao seu auxiliar. É lógico, olha, vai haver festas, porque o verbo é haver. Deve haver razões, há de haver eleições, ia haver dúvidas, e nunca iam haver dúvidas, porque o verbo haver é o principal. Se o verbo haver auxiliar um verbo pessoal, concordará com o sujeito daquele verbo. Observa, vós haveis de crer. O verbo aí não é haver, é crer. Ele é meramente um auxiliar. Hão de cair as folhas. Dá para entender? O verbo é cair. Ele transfere para o haver a sua pessoalidade. Hás de voltar. Haviam de calar as vozes. Sujeito, vozes. Verbo calar, pessoal, que transfere para o auxiliar essa pessoalidade. Olha a observação C. O verbo haver só é impessoal no sentido de existir. Em outros sentidos, tem sujeito com o qual concorda. O verbo haver tem outros sentidos que vocês conhecem. Olha, os trabalhadores houveram do empregado uma remuneração mais condigna. Houveram do empregado. Obtiveram. Não é haver no sentido de existir. Não é existir. Os alunos houveram que a obra fosse camoniana. Julgaram. Os alunos houveram-se bem nos exames. Portaram-se. Se estudares, se não estudares, haverás comigo. Ajustar contas. É que a sua mãe fala sempre: amanhã você haverá comigo. E vocês dois aí, haverão comigo. Prestar contas. Então, o verbo haver só é impessoal no sentido de existir. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Mas o verbo existir é pessoal. Existem festas, existem razões, existiram dúvidas, existirão afeições ou eleições. Então, eleições é o sujeito do verbo. Então, o verbo existir é normal. E se ele vier com auxiliar, mesma coisa. Devem existir festas, vão existir dúvidas, iam existir dúvidas, hão de existir eleições. A expressão há pouco, há tempo, há século, há anos, há meses, há semanas, há dias, há horas, há minutos, há segundos, são escritas com H se a circunstância for passada. Há dias, vi-o. Há segundos, ele partiu.
Há pouco encontrei-o na esquina. Há meses estudava inglês. Mas se a circunstância for futura, esse há não é verbo, é meramente uma preposição. Há dias vê-lo-ei, futuro. Há segundos partirás. Há pouco encontrá-lo-ei na esquina. Há meses estudarei inglês. Entendeu? Na expressão haja vista, se consagrou, o gênio da língua consagrou que o verbo é normal. A ideia dessa frase, haja vista o nordestino, o professor está dando uma aula, está falando sobre problema social e diz, haja vista o nordestino. Essa expressão significa, o nordestino tenha vista para o que eu estou dizendo. Esse vista é vista mesmo, os olhos, atenção para o que eu estou dizendo. Então, eu digo, haja vista o nordestino e hajam vista os nordestinos. Haja vista o ideal e hajam vista os ideais. Ou seja, os ideais tenham vista para o que eu estou dizendo. Essa expressão, hajam vista. Vamos virar a página. Vamos ver se... Vamos fazer nós aqui um exercício com o verbo haver, oralmente. Vê se essa minha oração está correta. Leis sempre houve e nunca poderá deixar de haver. É correta, né? É verbo haver. E agora? Leis sempre existiram e nunca poderão deixar de existir. Também está correta. É verbo existir. Leis vai existir. Já errei. Leis vão existir. Leis hão de haver. Já errei. Leis há de haver. Eu acho que você domina agora o verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito, e se vier com auxiliar, ele transfere a sua impessoalidade ao seu auxiliar. E o verbo existir é um verbo normal. Leis sempre existiram e nunca poderão deixar de existir. O verbo existir é um verbo normal. Verbo dar. O verbo dar, no sentido de horas. Vamos ver esse sentido. O melhor para o verbo dar em sentido de horas é que ele concorda com as horas dadas. Então se diz sempre da seguinte maneira: deram 5 horas no relógio da matriz. Deram 5 horas. Esse é o ideal. Vamos analisar essa frase. Deram 5 horas no relógio da matriz. 5 horas é o sujeito da oração. Deram é um verbo intransitivo, que está no sentido de soar, bater, repicar. Essa é a ideia do verbo. E no relógio da matriz é um adjunto adverbial de tempo. Professor, e se eu disser deu 5 horas no relógio da matriz? Bom, ninguém vai morrer do coração. Mas não procede. Aí você tem que fazer uma análise que o verbo dar, nesse caso, é impessoal, não tem sujeito. E para o verbo dar, isso é estranho. Embora eu reconheça que não seria um erro grosseiro de português. Então, verbo dar, no sentido de horas, concorda com as horas dadas. Concordância do verbo parecer. O verbo parecer, seguido de um infinito, tanto faz você concordar o verbo parecer com o sujeito ou deixar que o infinito concorde. Por exemplo, os rios parecem murmurar,
ou os rios parecem murmurarem uma coisa ou outra. É que o sentido da frase, a análise muda um pouquinho. Se você diz os rios parecem murmurar, então murmurar é predicativo de parecem, tudo em ordem. Os rios parecem murmurarem, a ideia é que parece que os rios murmuram, e o parece fica invariável. As estrelas parecem sorrirem, ou as estrelas parecem sorrir. Voz passiva. Virando a página, 317, voz passiva. A voz passiva, já estudamos várias vezes, quase todas as aulas eu estou falando do verbo na voz passiva. É o verbo na voz passiva com a partícula C. É esse caso que vocês estão vendo aí. Vendem-se estas duas casas. Essa é a ideia. Um verbo transitivo direto com a partícula C na voz passiva, então a voz passiva é feita com a partícula C também. Ou eu digo, estas casas são vendidas pelo corretor, ou vendem-se essas casas. Duas maneiras de fazer a voz passiva. Então, quando o verbo for transitivo direto, eu concordo, sem dúvida nenhuma, o verbo com seu sujeito. Quando eu digo vendem-se essas duas casas, eu estou dizendo que as duas casas são vendidas. Se o verbo for transitivo indireto ou intransitivo, essa concordância não se opera. Telefona-se muito aos senadores. Por que não está na voz passiva? Ué, porque eu não posso falar que os senadores são telefonados. Isso não existe. Então, se o verbo for intransitivo ou transitivo indireto, ele fica no singular. Vamos com exemplos. Vamos ver. Ainda se leem os clássicos. Ergue um pouco. Ainda se leem os clássicos. Ou seja, os clássicos ainda são lidos. Voz passiva. Nunca jamais se viu tantos peixes assim, e nunca mais se viram tantos peixes assim. Dão-se aulas, aulas são dadas, só se visam cheques, cheques são visados. No Brasil fabricam-se carros, carros são fabricados, cobrem-se botões, não se ouve a voz e não se ouvem as vozes, abrem-se as portas com fragor, as portas são abertas. Mas se o verbo for intransitivo, não me faça isso. Por exemplo, o verbo viver. No Chile, vive-se bem nos campos. Nos campos do Chile, vive-se bem. Tudo em ordem. Verbo intransitivo. Não vai colocar no plural com a partícula C. Muito bem. Na página 318, infinito. Antes de continuar, o Marcos Luiz dos Santos me pergunta, expressão haja vista. Peço desculpas pela pergunta, professor, mas sempre achei estranho sua escrita em petições na forma de haja visto. Essa expressão existe? Há algum momento em que ela pode ser usada? Não há essa expressão no sentido que você quer dar, por exemplo, haja vista o rapaz do campo, haja vista o artigo tal, da lei tal, haja visto o requerimento, é sempre haja vista, ou hajam vista. O vista fica no singular. Agora, eu não vou negar para você que eu tenho lido, às vezes, haja visto, mas a expressão não existe. Os clássicos não reconhecem, os gramáticos não reconhecem. Eu também não quero ser chato, dizer que a lei é feita pelos gramáticos. O gramático honesto só reconhece aquilo que já está
já está dominado na língua. O que está dominado, ponto final. Aí é até instaurado no dicionário, num livro de gramática, aí é pacífico. Mas nenhum livro de gramática da língua portuguesa aceita a forma haja visto o requerimento. Nenhum livro. Não existe isso. Porque a ideia da frase é outra, não é essa. A ideia da frase, quando eu digo hajam vista, os artigos 314 e 315, hajam vista, ou seja, os artigos 314 e 315 tenham vista para o que eu estou dizendo, tenham o olhar para o que eu estou dizendo. É essa a ideia da frase. Problema do infinito. Eu já falei sobre o infinito um pouquinho, mas a Luna fez uma pergunta. Vamos ver o problema do infinito. Eu vou dar para vocês uma só regra. Embora eu coloquei 2 ou 3 aí, eu não vou. Uma só uma. E você nunca mais vai errar o infinito. O que eu escrevi aí, se você quiser ler em casa, pode, uma complementação, mas nunca mais você vai errar o infinito. O problema de errar o infinito é o seguinte: como é que eu flexiono esse infinito no português? Porque em nenhuma língua flexiona. O francês, que é irmão nosso, o castelhano, que é nosso irmão, o italiano, não flexiona. O grego não flexiona. Nós flexionamos o infinito. E a ideia é a seguinte: quando o sujeito do infinito for o mesmo sujeito do verbo anterior, que eu vou chamar de verbo regente, que está regendo o infinito, é o mesmo sujeito, o infinito é impessoal. Quando o sujeito do infinito não for o mesmo sujeito do verbo regente, aí eu flexiono o infinito. Olha o exemplo que eu dei. Tu pensas ser justo. Quem que pensa? Tu. Quem que é justo nessa frase? Tu. Então o infinito não pode flexionar. Então, tu pensas ser justo. Quem pensa? Tu. Quem é justo? Tu. Mesmo sujeito, então ser, infinito impessoal. Agora vê outra frase. Penso seres justo. Quem pensa? Eu. Quem que é justo? Tu. Então, infinito pessoal. Então, penso seres justo. É só isso. É só isso. Eu vou falar alguns toques daqui a pouco, mas é só isso. Não há variações na minha aula. Você fazendo isso, ponto final. Você está resolvido o seu problema. Os exemplos que eu dei. Vira na página 319. Comprei anel para usar. Comprei anel para usarmos. Sujeito diferente. Agora, nós compramos anel para usar. Nós dois. Nós compramos anel para usar. Agora, nós compramos anel para usarem os noivos. É outra coisa. Vamos ver infinito impessoal exemplo, então. As opressões se acumulam para apressar as horas. Rebelo da Silva. O que se acumulam? As opressões. Para apressar as horas. O que apressa as horas? As opressões. Então, nunca as opressões se acumulam para apressarem as horas. Donzelas que tudo arriscam para seguir o eleito de sua alma. Rebelo da Silva. E nunca donzelas que tudo arriscam para seguirem, que é o mesmo sujeito. Pararam para me ver. Quem pararam? Eles. E quem que me viu? Eles. E nunca pararam para me verem. Se tivestes ânimo para dar o sangue e arriscar a vida, Padre Antônio Vieira. Se tu tivestes ânimo para dar e não para dares,
o sangue e arriscar. E nunca, se tu tivestes ânimo para dares o sangue e arriscares a vida. Porque quem arrisca e dá é o mesmo sujeito do anterior. As horas passaram, saltando sem parar, Machado de Assis. E nunca as horas passaram saltando sem pararem. Exemplo de infinito pessoal. Eu acho que eu estou esgotando o assunto. Esse é um caso delicado da língua. Esse é um caso delicado da língua. É a complicação, que ninguém entende. Que ninguém entende. Só estou dando uma observação. Eu dei mais aí na apostila, mas estou dando uma observação e basta. Infinito pessoal. Ribeiro da Silva. Gaspar sentiu dobrarem-se-lhe os joelhos. Fica até elegante. Fica até elegante. Quem sentiu? Gaspar. O que se dobraram? Os joelhos. Então, Gaspar sentiu dobrarem-se-lhe os joelhos. Bonito. É a língua portuguesa. Isso nós chamamos de idiotismo ou idiomatismo. Só existe no Brasil e em Portugal, na nossa língua. Só ela faz isso. O inglês nem se pensa, não varia nada. Mas mesmo o francês, que é uma língua maleável, declinável, o italiano, não conhece o infinito, pessoal. Isso para o italiano não existe. Convidou-me para darmos um passeio. Quem convidou? Ele. E quem que vai dar um passeio? Eu e ele, nós dois, nós. Lá estava a tua sorte escrita, de vires a acabar nessa desdida. Tua sorte, de vires tu. E um exemplo de Camilo Castelo Branco. Álvaro ouviu repetirem-se os afrontamentos. Quem que ouviu? Álvaro. O que é que está se repetindo? Os afrontamentos. A frase fica até mais bonita. Vamos colocar o verbo no singular, o infinito. Álvaro ouviu repetir-se os afrontamentos. Não vou falar que é erro de português, mas que fica muito mais elegante. A concordância fica. Muito bem. Não vou dar a outra regra, mas eu vou fazer uma observação só. Só uma. Só uma. O verbo fazer, mandar e deixar, quando após dele vem o infinito, é comum esses dois verbos pedirem, reclamarem o infinito impessoal. Depois eu vou explicar por quê. O infinito impessoal. Só esses três verbos. É a única observação, é a única exceção que eu estou pedindo perdão para vocês para dar. Uma exceção àquilo que eu falei. Fazer, mandar e deixar. Eu explico por quê. Fiz os alunos entrar. Observa que o sujeito de fiz é eu e de entrar é os alunos, mas eu deixei o verbo sem flexão. Mandou os menores sair. Deixa vir a mim os pequeninos. Frase bíblica. Os deuses faz descer ao vil terreno e os humanos subir ao céu terreno, ao céu sereno, os Camões. O problema é que esses três verbos, mandar, deixar, exigir e fazer, eles pedem o que o latim chamava de sujeito acusativo. Porque esse sujeito acusativo pega a primeira frase, fiz os alunos entrar. Esse alunos, ele funciona como objeto direto do verbo fazer e como sujeito do verbo entrar. Perdão. Esse alunos, ele funciona como objeto direto do verbo fazer e sujeito do verbo entrar. Por conseguinte, ele no meio, ele fica invariável na regência desses três verbos. E se eu não fizer isso, professor? Ninguém vai morrer do coração. Mandou os alunos saírem, ninguém vai morrer do coração. Mas é mais elegante
que esses 3 verbos peçam o infinito impessoal. Do infinito, eu não vou falar mais nada, embora eu falei bastante coisa no texto, na apostila, eu não vou falar mais nada para vocês do infinito. Eu propus a vocês um exercício. Eu propus para vocês exercício. Nós vamos ficar com a apostila 2 agora, viu? E eu preferi comentar com vocês esses exercícios, porque eles são clássicos. E como eles são clássicos, quem conhece o clássico, conhece o mais, conhece o maior. Na página 295 da apostila 2. Lá embaixo, exercício, isso. Eu falei brincando com vocês na aula passada, ou a retrasada. Quem tem 100 reais no bolso, tem 50. Mas quem tem 50 não tem 100. Se eu conheço o clássico, eu conheço tudo. Então eu prefiro corrigir o exercício com vocês. E algumas observações que eu fiz na apostila 3, a última, vocês podem ler em casa, são observações curiosas, de concordância, né? Algumas observações cotidianas. Eu gostaria que vocês meramente lessem, mas o exercício eu gostaria de interpretar com vocês. Eu vou começar com Camões. Eu vou começar com Camões e terminar com Camões. E essa estrofe de Camões, que você está vendo aí, dai-me uma fúria grande, nos Lusíadas de Camões, a estrofe número 5 do canto 1. E ele está pedindo proteção às ninfas do rio Tejo. Ele inventou uma ninfa chamada Tágides, que habita o Tejo, e está pedindo para ela o apoio para escrever a obra Os Lusíadas. Como faziam os clássicos, ele está imitando. Ele está imitando Homero, ele está imitando Virgílio. Aliás, um dos primeiros versos de Camões, As Armas dos Barões Assinalados, é de Virgílio. Ele saiu de Virgílio, é o mesmo verso. Então ele está pedindo proteção. As Tágides que habitam o rio Tejo. Olha que texto bonito. E vós, Tágides minhas, dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou flauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos, a famosa gente vossa, a que Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Bonito, bonito. Uma estrofe de 8 linhas, decassílabos heróico. A rima que ele faz nessa estrofe, ele faz em todas as 8.816, a mesma, sonorosa, belicosa, famosa, ruda, muda, ajuda, universo e verso. O verso tem 10 sílabas, dai-me uma fúria grande e sonorosa, com pausa na sexta e na décima, e a décima e a sexta são palavras importantes no verso, e não de agreste avena ou falta ruda, há um ritmo. Você percebe a grandiosidade disso? Tenta fazer uma estrofe dessa. Tenta fazer uma estrofe com 10 sílabas, parando na sexta e na décima, em que a sexta é a principal do poema e a décima também, essa rima nas 8.816. Mas vamos ver. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, oração principal. E não de agreste avena ou flauta ruda. Flauta também se escrevia assim no passado, viu?
flauta ou frauta, ruda, uma flauta rude. Como é que você analisa essa oração e não de agreste avena ou flauta rude? Como chama essa oração? Coordenada? Pode falar? Aditiva. Mas de tuba canora e belicosa, ou seja, mais dai-me, com verbo oculto, mas dai-me de tuba canora e belicosa. Como chama essa oração? Coordenada, adversativa. Que o peito acende. Que o peito acende. Dai-me uma tuba canora e belicosa que o peito acende. Esse que é um pronome relativo? Então, como se chama a oração ligada pelo pronome relativo? Adjetiva. E a cor ao gesto muda. E muda a cor ao gesto. E muda a cor do rosto. Esse e, conjunção coordenada aditiva. Então, a oração é aditiva. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa. É uma outra principal, que terminou o período lá em cima. A que Marte tanta ajuda. Esse que não é um pronome relativo? Então, como chama essa oração? Adjetiva. Agora, eu vou pedir para vocês me darem o nome dessa oração. Tem que raciocinar. Essa, que se espalhe e se cante no universo. Essa ideia, que se espalhe e se cante no universo. Vamos ver. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, a que Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo. Se tão sublime preço cabe inverso, eu sei que é condicional. Mas e essa? Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, a que Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo. Causal, final, temporal, proporcional, condicional, concessivo, consecutiva. Que seria? O Edson respondeu, e corretamente, final, subordinada final, que se espalhe. Esse cante, olha como é que é, esse cante no universo é uma coordenada aditiva. Mas como ela é coordenada à oração anterior, ela tem o mesmo valor dela. Isso que é uma coordenação que se prende ao anterior. Para que se espalhe e para que se cante no universo. Se tão sublime preço cabe. Inverso, que é uma condicional. Não é bonito o texto? Vamos ver um outro texto de Camões. Na outra página. Na página 296. A Matutina Luz. Lá embaixo. A Matutina Luz. Isso. Olha, vocês vão me desculpar. A paixão que tenho pela língua portuguesa é grande, mas a paixão por Camões é paralelo a esse sentimento meu. Nunca houve um escritor tal qual Camões. É difícil até entender humanamente como um homem pode escrever dessa maneira. Não? Perguntaram a Miguel Ângelo, como é que você fez o Davi, tirando desse bloco de mármore? Davi com uma testa franzida na hora de lutar contra Golias. Todos os músculos aparecendo no corpo e as veias também, o movimento de veias no corpo e a boca rígida, que ele está agora em concentração. Como é que você tirou do mármore isso? Ele respondeu, eu peguei esse bloco de mármore de 8 metros por 4 e tirei o mármore que não era o Davi. O Davi estava lá dentro, eu meramente afastei. Genialidade. Genialidade. Como pode um homem escrever os Lusíadas de Camões? 8.816 versos com essa técnica, com tanta sabedoria, embutido de tanta sabedoria, de tanta beleza. Mas vamos lá ver. Esse trecho aí, a Matutina Luz Serena e Fria, o Afonso está numa guerra de Ourique.
É a guerra que dá a independência de Portugal como Estado. Lá na Idade Média, 1120, lá atrás, lá na Idade Média. Então dá o Estado português. Essa batalha, Afonso ganhou a guerra e foi coroado rei de Portugal. Ah, coroado rei de Portugal, há uma tradição que diz que Jesus Cristo apareceu nessa luta contra os mouros para impressioná-lo, para animá-lo. Ele estava se trocando numa madrugada, 5 horas da manhã, colocando todo a, 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 a roupagem de luta, toda a roupagem de luta, capacete, a proteção para o peito, etc. Eis que parece Jesus Cristo para impulsioná-lo para a luta, porque a luta é contra os muçulmanos, luta contra os mouros. Até hoje, em Portugal, a Igreja Católica defende que houve mesmo esse aparecimento, né? É uma tradição que Alexandre Herculano já questionou, mas enfim, é religioso, então, a fé de cada um. Mas o problema mais interessante nesse texto, mais interessante, é que Afonso dispensa o auxílio de Deus, de Jesus. Dispensa. E isso é uma força que nós falamos de humanismo. A obra de Camões é um texto humanístico, e esse é o mais humanístico de todos, porque é um rei dispensando o auxílio de Deus, de Cristo, para a luta. Olha o texto. A matutina luz, serena e fria, as estrelas do polo já apartava, quando na cruz o filho de Maria, amostrando-se a Afonso, o animava. Ele, adorando quem lhe aparecia na fé todo inflamado, assim gritava: aos infiéis, Senhor, aos infiéis, e não a mim que creio que podeis. Humanismo. Dá licença, Senhor, estou pronto para lutar. Já tenho inteligência e capacidade que Deus me deu. Vá mostrar a outros povos, eu já acredito em vós. Luto sozinho. Que ideia brilhante de humanismo que Camões coloca no texto. Quer dizer, o aparecimento de Cristo é histórico em Portugal para a religião católica, mas essa interpretação é camoniana. É camoniana. O humanismo, o rei acredita, mas dispensa o auxílio. Bonito o texto, hein? Olha a rima. Fria, Maria, aparecia, apartava, animava e gritava, e finalmente, infiéis e podeis. 10 sílabas em cada verso, em que a sexta e a décima são palavras importantes. A matutina luz, serena e fria. As estrelas do pó já partava. Quando na cruz o filho de Maria. A sexta sílaba é fulminante e a décima também. Isso nos 8.816 versos. A matutina luz serena e fria, as estrelas do polo já apartavam. Oração principal. Quando na cruz o filho de Maria. Agora eu parei, eu fui interrompido. Eu fui interrompido. Quando na cruz o filho de Maria, eu fui interrompido. Eu fui interrompido por esse amostrando-se a Afonso. Amostrando-se a Afonso. Eu fui interrompido. Então vamos ver. Então vamos continuar. Quando na cruz o filho de Maria, continua comigo, o animava. Oração temporal. Amostrando-se a Afonso, reduzida do gerúndio, reduzida, lembra do reduzida, mostrando, quando se mostrava, que outra temporal. Ou, se quiser, uma conformativa, desse jeito. Quando na cruz o filho de Maria, o animava dessa maneira, mostrando-se Afonso, uma conformativa ou uma outra temporal. Ele foi interrompido outra vez.
Fui interrompido. Vamos ver se eu continuo com esse ele. Onde é que eu vou buscar a continuação desse ele? Ele, adorando quem lhe aparecia, na fé todo inflamado, assim gritava. Ah, então vocês vão fazer comigo. Vocês vão fazer comigo. Ele, continua. Ele, continua. Assim gritava. Uma coordenada sindética. Adorando. Conformativa, desse jeito, adorando. Uma conformativa reduzida do gerúndio. Adorando quem? Quem lhe aparecia. Quem lhe aparecia. Olha, rigorosamente, quando aparece o quem, você pode ter dupla interpretação. Você pode desdobrar esse quem em aquele que. Então, adorando aquele, ou qual aquele aparecia, adjetiva. Ou, se não quiser fazer esse trabalho, adorando quem? Quem lhe aparecia, objeto direto, verbo adorar. Entendeu? Vou repetir. Vi quem chegou. Duas maneiras. Vi quem chegou, adjetiva, porque eu vi aquele que, então vi aquele que chegou. Então você diz vi aquele principal que chegou, adjetiva, ou vi quem chegou, objeto direto, verbo ver, objetivo direto. Ele assim gritava, adorando quem lhe aparecia, assim gritava. Como é que ele gritava? Aos infiéis, Senhor. Aos infiéis, Senhor. Com verbo subentendido, né? Apareça aos infiéis, Senhor. Aos infiéis. E não apareça a mim, coordenada, a mim, que creio que podeis. O que é esse que? A mim que creio. Adjetiva. Creio o quê? Creio aquilo, que é o o. Eu creio aquilo, que é o o. Que podeis, esse que é pronome relativo no lugar de o. Tu podeis aquilo, que é o quê? Não estou confuso, não. E não a mim, o, a mim que creio, esse que é mim, eu, que creio. Creio o quê? Aquilo. E que podeis, adjetivo. Vamos ir à página, vamos ver outro, Camões. Já estamos conversando. Tu, só tu. Esse trecho é um trecho. Esse trecho é um trecho da Inês de Castro, aquela que depois de morta foi rainha. Vocês conhecem a história de Inês de Castro? Ela era uma espanhola que vai à corte. Eu tô no ano de 1550, desculpa, 1355, nesse ano. Ela sai da Espanha e vai à corte. Ela é parente da Constança, casada com Afonso, rei de Portugal, que tinha um filho chamado Pedro. Pedro, vendo tamanha beleza, embora casado, teve amante, então, Inês de Castro. Pedro, casado com Constança, e o amante com a mulher que veio auxiliar de Espanha a corte portuguesa. Teve 3 filhos com ela e a corte convence Dom Afonso a matar Inês de Castro. E esse é o texto da Inês de Castro, então, que é esse texto que você está lendo aí. Camões está dizendo que só o amor é que deu causa a toda essa desgraça. Tu só, tu, por amor, com força crua que os corações humanos tanto obriga, deste causa a molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar com sangue humano.
Edson Henrique da Silva pergunta se todas as orações principais podem ser consideradas coordenadas assindéticas. Ó, quando você fala coordenada assindética, Henrique, quando você fala coordenada assindética, você está dizendo que está ligada a uma anterior sem síndeton, sem conjunção. Então, fica mais ou menos impróprio. Como é que eu posso falar que ela começa a oração? Ela não está ligada a nenhuma. Ela começa o período. Na ordem direta, ela começa o período. Ela não está ligada à anterior. Agora, você pode dar outro nome, que os gramáticos aí tem nome que diz primeira oração. Eles não gostam de oração principal. Eles não gostam. Então, eles falam, primeira oração. Uma oração coordenada, é a primeira. Tudo bem. Mas não fala sindética. Porque você está dizendo a sindética, você está dizendo que não está ligada, está ligada a uma anterior sem síndeton. Ela não está ligada. Então é melhor dizer oração, primeira oração, ou oração coordenada, principal. Os gramáticos, tem gramáticos que não gostam de falar principal. Olha, vou à Europa, vírgula, gosto de Paris. Oração principal, vou à Europa. Gosto de Paris, coordenado assindético. Gosto de Paris. Vou à Europa. Vou à Europa, gosto de Paris é a principal. Mas o sentido mudou. Não é indiferente como alguns gramáticos. O sentido mudou. Se eu digo vou à Europa, gosto de Paris, talvez gosto de Paris é uma causa de ir à Europa mentalmente. Não é oração causal, mas é uma ideia que vem como causa. Agora, gosto de Paris, vou à Europa, é uma consequência. Então, conforme a posição da frase, é muito importante. Mas como você está respondendo aqui, não procede a sindética. Não procede. Diga primeira oração. Primeira oração, sem ligação nenhuma com a anterior. Tu, só tu, amor, com força crua, eu fui interrompido. Eu fui interrompido, não tem verbo, eu tenho que procurar um verbo. Eu tenho que procurar um verbo. Tu, só tu, puro amor, com força crua. Aí fui interrompido, que os corações humanos tanto obriga, que é uma adjetiva, não é isso? Esse aqui é um problema relativo. Então vamos continuar. Tu, só tu, puro amor, com força crua, deste causa a molesta morte sua. Oração principal. Ou a primeira oração. Tu, puro amor, vocativo, né? Tu, por amor, vocativo. Tu, só tu, deste causa a molesta morte sua, quer dizer, da Inês de Castro. Que o coração humano tanto obriga uma adjetiva, como se fora pérfida inimiga. Vamos entender sintaticamente esse como se fora. Presta atenção. Presta atenção. Ele trabalha como se fosse escravo. Ele trabalha como se fosse escravo. A ideia disso é o seguinte: ele trabalha como trabalharia se fosse escravo. Então, nessa expressão como se fora, é como, então, deste causa moléstia e morte sua, como daria se for inimiga sua. Se for a pérfida inimiga. Deu para entender isso? E como ser? Aquela menina dança como se fosse uma bailarina russa. Tudo bem. Como se fosse. Então, dança como se fosse uma bailarina russa, dança como dançaria se fosse. Então aí, tu desse causa, moléstia e morte sua, como daria, conformativa, se fosse se for a pérfida inimiga, condicional. Ponto final, acabou. Se dizem fero amor, ó fero amor, se dizem ó feroz amor, se dizem condicional, se diz o quê?
que a sede tua nem com lágrima triste se mitiga, objeto direto, verbo dizer. Se dizem isso aí. É. E essa oração ficou independente, só ficou é. Só isso, uma coordenada. É porque queres áspero e tirano? Queres áspero e tirano? É porque queres áspero e tirano tuas aras banhar em sangue humano. Então vamos ver. Porque queres áspero e tirano causal banhar tuas aras em sangue humano. Queres isto aqui. Tu queres isto aqui, banhar tuas aras em sangue humano. Verbo no infinito, banhar. Reduzida oração. Tu queres o quê? Que tuas aras banhem em sangue humano. Objetiva direta. Bonito o texto. Vamos lá. Eu estou invadindo. Nós vamos fazer o seguinte: vamos tomar um café. Estou perturbando vocês bastante hoje, mas vamos tomar um café e nós continuamos depois com a tão grande era de membros, etc. Vamos lá. Retomando, tem um texto aí de Camões. Tão grande era de membros que bem posso certificar-te que esse era o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso, que um tom de voz que um dos 7 milagres foi do mundo, com um tom de voz nos fala horrendo e grosso que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. Aí é o seguinte, esse trecho é do Gigante Adamastor. É um episódio muito bonito em Os Lusíadas. Quando Vasco da Gama desce de Portugal, as costas da África, e vai cruzar o Cabo da Boa Esperança, aquele lugar até hoje é um lugar perigoso. Não tão perigoso para barcos grandes, mas é perigoso para barcos pequenos. O mar é muito agitado. Então, o Gigante Adamastor aparece em espírito, que são aquelas pedras que estão lá. Ele foi transformado em pedras por ter amado Tétis e não ter sido correspondido. Então ele foi transformado em pedra. E quando o Vasco da Gama passa por lá, ele joga aos portugueses todo o seu futuro de desgraça que vai acontecer, de mortes, de só sobrando os navios e os barcos. Ele faz uma profecia. Começa assim o texto: porém, já 5 sóis eram passados, que dali nós partíramos, cortando os mares nunca dantes navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece sobre nossa cabeça aparece. Tão grande era de membros que bem posso certificar-te que esse era o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso, que era então uma das segundas maravilhas do mundo, e tão grande, de Rhodes, a coluna de Rhodes. Era aquele monstro tão grande de membros que te posso certificar que esse monstro era, segundo, extraordinaríssimo, um colosso de Rhodes, que foi uma das 7 maravilhas do mundo. Com um tom de voz nos fala horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo, arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. Tão grande era de membros, que bem posso ser, tão grande era de membros, tão grande era de membros. Esse aqui já é outra oração. Tão grande era de membros, principal. Tão grande era de membros, que bem posso certificar-te. Um verbo só, vamos colocar um verbo só. Posso auxiliar de certificar. Que, 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 que bem posso certificar-te. Vamos analisar essa oração.
que bem posso certificar. Tão grande era de mim, mas tão grande que posso certificar-te. Como se chama essa oração? Que posso certificar-te, que bem posso certificar-te. Causal, temporal, proporcional, concessiva, consecutiva, comparativa, conformativa. Como se chama essa oração? Era tão grande de membros que bem posso certificar-te. Oração subordinada adverbial. E diz o Edson Henrique, consecutiva. E acertou em cima. Consecutiva, consequência da oração. Posso certificar-te o quê? O que eu posso certificar? Então, que bem posso certificar consecutiva, certificar-te o quê? Que este era o segundo de Rhodes Estranhíssimo Colosso. Como se chama essa oração? Que este era de Rhodes Estranhíssimo Colosso. Posso certificar-te o quê? Que este era o segundo de Rhodes. Como se chama essa oração? Eu certifico, disse o Henrique, objetiva direta. E acertou em cheio. Que bem posso certificar-te Estranhíssimo Colosso, que um dos 7 milagres foi do mundo. Então, posso certificar-te que esse é um estranhíssimo, que esse era o segundo de Rhodes Estranhíssimo Colosso, que um dos 7 milagres foi do mundo. Esse aqui é um pronome relativo. Então, Estranhíssimo Colosso, que um dos 7 milagres foi do mundo. Como se chama essa oração? Esse que é pronome relativo. Como se chama essa oração? Adjetiva. Com ponto final. Começa outro período. Com tom de voz nos fala horrendo e grosso, principal, que pareceu sair do mais profundo. Com tom de voz nos fala horrendo e grosso, que pareceu sair do mais profundo. Como se chama essa oração que pareceu sair do mais profundo? A voz do monstro era horrendo e grosso, que pareceu sair do mais profundo. Como chama a oração? Qual é a ideia? Não precisa saber a oração. Eu estou lendo ideia. A ideia de quê? Causal, final, temporal, proporcional, condicional? Consecutiva, diz o Henrique. Consecutiva, e acertou. Arrepiam-se as carnes do cabelo, coordenada assindética. Arrepiam-se as carnes do cabelo, a mim e a todos. Essa é a oração. Arrepiam-se as carnes do cabelo, a mim e a todos. Só de ouvir e vê-lo. Só de ouvir é uma reduzida do infinito. Só de ouvir, só quando eu ouço, só depois de ouvir. Então, reduzida do infinito temporal e vê-lo, uma coordenada ligada à anterior com o mesmo valor dela, coordenada aditiva à anterior, também uma temporal. Quer dizer, arrepiam-se as carnes, a mim e a todos, só quando a vejo, só quando ouvi e só quando eu vi. Ouvi e vi. Nesse momento que arrepiam as carnes dos cabelos. Tá muito bom. Vamos ver uma outra de Camões. Na página 299. Agora é um monstro falando, prometendo um futuro tenebroso aos portugueses, principalmente aqueles que vão passar por aquele local. De fato, aquele local matou muita gente. Sepúlveda, a família inteira, que era um ilustre governador das Índias, ele e a mulher sobraram naquele lugar, sofreram perseguições dos aborígenes depois que chegaram até a praia. Pedro Alves Cabral, o navio dele só sobrou naquele local. Um dos navios que ele comandava só sobrou, afundou naquele local. E várias pessoas que tiveram o Cabo da Boa Esperança, um lugar tenebroso. Cabo da Boa Esperança é ironia,
Boa esperança, ironia. Como também o Oceano Pacífico, é ironia. E Pacífico não tem nada. Aqui espero tomar. Esse é um monstro falando. Aqui espero tomar. Se quem diz, aqui espero tomar. Se não me engano, de quem me descobriu, suma vingança. E não se acabará só nisso o dano de vossa pertinácia e confiança. Antes, em vossas naus vereis cada ano, se é verdade o que meu juiz alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Vamos ver? Aqui espero tomar. Aqui espero tomar. Eu fui interrompido, viu? Porque o verbo tomar pede objeto direto. Espero tomar o quê, né? Eu fui interrompido. Como é que eu vou continuar essa oração? Onde eu vou buscar o pedaço dessa oração? Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu, suma vingança. Então, faz comigo, vai. Aqui espero tomar o quê? Para continuar a frase. Continua a frase. Mentalmente, continua. Aqui espero tomar. Estou esperando uma palavra aí. Vamos ver. Aqui espero tomar. Suma vingança, disse a Clarice. E o Celso. Suma vingança, isso. Aqui espero tomar suma vingança, oração principal. Se não me engano. Moleza, hein? Condicional. Mas de quem me descobriu? Esse que é um pronome relativo, a oração adjetiva. Se quiser falar daquele que, tudo bem. Mas de quem me descobriu, adjetivo. E não se acabará só nisso o dano de vossa pertinácia e confiança, de vossa pertinácia, de vossa pertinente confiança. Não se acabará só nisso, não. E não se acabará só nisso o dano de vossa pertinente confiança. Coordenada sindética aditiva. Ponto e vírgula, continua a frase. Antes, em vossas naus vereis cada ano. E eu fui interrompido outra vez, e eu não sei o que é que eu vou ver. Antes, em vossas naus vereis cada ano. Vereis, meu Deus, vereis o quê? Vamos ver se eu continuo. Antes, em vossas naus vereis cada ano, se é verdade o que meu juiz alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Então vamos voltar. Antes, em vossas naus vereis cada ano o quê? O quê? Isso, Clarice. Antes, em nossas naus vereis cada ano o quê? Naufrágios, perdições de toda sorte. É uma oração coordenada assindética. Antes, em vossas naus vereis cada ano perdições, naufrágios de toda sorte. Naufrágios, perdições de toda sorte. Mas se é verdade aquilo, esse ozinho aí, ó, se é verdade o, se é verdade aquilo. Como chama essa oração? Se é verdade, condicional. Se é verdade aquilo, ou qual aquilo, o meu juízo alcança. Ou seja, a minha inteligência possa alcançar, possa imaginar, possa prever o futuro. O que o meu juízo alcança é uma adjetiva desse o. Então, uma oração adjetiva. Então, naufrágios, perdições, toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Como é que eu vou nessa oração? Que o menor mal. Antes, em vossas naus vereis cada ano, se é verdade o que meu juízo alcança, naufrágios, perdições de toda sorte. Que o menor mal de todos seja a morte. Dá um nominho para ela. Vocês terão perdições de toda sorte. Que o menor mal de todos seja a morte consecutiva. Bonito texto, hein? Vamos ver mais um. Eu sou aquele. Aí o gigante falando. O gigante que está falando.
o gigante que está falando agora. Eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem chamais vós outros tormentório, que nunca Ptolomeu, Pompone, Strabo, Plínios e quanto passaram fui notório. Aqui toda a africana costa cabo, nesse meu nunca visto promontório, que para o polo antártico se estende, a quem vossa ousadia tanto ofende. O, o gigante Adamastor está bravo. Isso aí pode ser também tomado como metáfora de todas as dificuldades para a conquista de alguma coisa. Sempre aparece um monstro na nossa vida e é preciso remover esse monstro. Então, esse monstro é um impedimento dos descobrimentos marítimos. É a impossibilidade de descobrir os mares, de chegar às Índias. Vocês nem podem imaginar, ou podem imaginar agora, que os descobrimentos portugueses de ir à Índia foi o maior evento de toda a história moderna, de tudo que pode ter acontecido. Esse descobrimento levou à América, levou o descobrimento da América, descobrimento não, a invasão da América, do Sul, do Norte. Invasão porque aqui havia índio, nos Estados Unidos havia índio. Então, todo esse mundo moderno é o mundo do descobrimento. É o mundo do descobrimento. Eu sou aquele oculto e grande cabo. Eu sou aquele oculto e grande cabo. Oração principal. A quem vós chamais de tormentório, é o cabo das tormentas. Esse quem é pronome relativo, não é? Então, como se chama essa oração? A quem chamais vós outros tormentório? Adjetiva. Por que é adjetiva? Porque é o adjetivo do grande cabo. Eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem chamais vós outros tormentório, é o adjetivo do cabo. Tormentório que nunca Ptolomeu, Pompone, Strabo, Plínio e quantos passaram foi notório. Foram os navegadores e sábios da antiguidade. Que nunca... Tormentório, cabo tormentório, que nunca Ptolomeu, Pompone, Strabo, Plínio e quantos passaram foi notório. Vamos agora de cautela aqui. Então, olha. Eu sou aquele oculto e grande cabo, principal, a quem chamais vós outros tormentório, adjetiva, que nunca Ptolomeu, Pompone, é uma adjetiva também que eu estou usando, esse que é um pronome relativo. Então, que é o cabo, nunca a Ptolomeu, Pompone, Strabo, Plínio, e fui interrompido, que nunca Ptolomeu, Pompone, Strabo, Plínio, fui notório. E quantos passaram, fica de lado. Coordenada sindética aditiva. Então, que nunca Ptolomeu, Pompone, Strabo, Plínio, foi notório. Adjetivo. E quantos passaram, coordenada sindética aditiva. Aqui toda a africana costa a cabo, neste meu nunca visto promontório, então é uma coordenada, é a principal, porque tem um ponto final lá, começa um novo período. Aqui toda a africana costa a cabo, nesse meu nunca visto promontório. Que promontório é esse? Que para o polo antártico se estende. Adjetiva. A quem vossa ousadia tanto ofende. Esse é quem é o promontório ainda. Adjetiva. Deu? Deu. Lá na lealcidade. Sobe mais. Lá na lealcidade. Isso. Lá na lealcidade. Aí. Lá na lealcidade. Há um episódio em Os Lusíadas que os 12 da Inglaterra, 12 heróis da Inglaterra, de Portugal, foram à Inglaterra e são chamados então os 12 da Inglaterra. Libertar umas damas que estavam sendo ofendidas e fizeram aquela luta naquele campo de batalha, né? Com aqueles bastões imensos de armas, etc.
para defender uma dama portuguesa. Então, alguns deles saíram da cidade do Porto e foram para Portugal. Desculpa, para a Espanha, saindo do Porto, os 12 da Inglaterra. Lá na Leal Cidade, onde teve origem, como é fama, o nome eterno de Portugal, Amar Madeiro Leve manda o que tem o leme de governo. Apercebem-se os 12 em tempo breve, de armas e roupas de uso mais moderno, de elmos, cimeiras, letras e primores, cavalos e concerto de 1000 cores. Então, lá na Leal Cidade, que é a cidade do Porto, onde teve origem o nome eterno de Portugal, como é fama. De fato, o nome eterno de Portugal surge da palavra Porto, Portugale. Armar madeiro leve, quer dizer, um barco simples, um barco leve, por ser mais rápido, né? Para ser mais rápido. Armar madeiro leve, um barco leve, manda aquele que tem o leme de governo, o governo, então, que manda construir um barco leve para irem para a Inglaterra. Apercebe-se os 12 em tempo breve. Então, chegam os 12 num tempo breve. Eles vêm com armas, roupas de uso mais moderno, de elmos, cimeiras, letras. Essa letra colocava num capacete que era o nome da mulher que ia defender na Inglaterra. E primores, cavalos e concertos de 1000 cores. Concertos, quer dizer, ornamentos de 1000 cores. Vamos ver. Lá na Leal Cidade, eu fui interrompido. Lá na Leal Cidade, eu fui interrompido. Vocês me salvam agora. Eu fui interrompido. Donde teve origem, como é fama, o nome eterno de Portugal, armar madeiro leve, manda o que tem o leme de governo. Lá na Leal Cidade. Então, ó, eu vou facilitar um pouquinho. Esse o, manda o, aquele. O manda. O manda. E essa oração é a principal. Aquele manda. Aquele manda o quê? Faça comigo. Aquele manda o quê? Ele manda armar madeiro leve lá na Leal Cidade. Concorda? Esse o é que tem o leme de governo. O manda o quê? Armar madeiro leve lá na Leal Cidade. Então, o principal o manda e armar madeiro leve lá na Leal Cidade é objeto direto desse manda. Oração objetiva direta. Onde teve origem e foi interrompido outra vez. De onde teve origem, foi interrompido. Como é fama, foi interrompido. Então, continua comigo. De onde teve origem, continua. O nome eterno de Portugal. É um adjetivo da cidade. Oração adjetiva. É um pronome relativo. Conforme a fama, conformativa. Manda aquele já foi. Quem é esse aquele? Que tem o leme de governo. Adjetivo. Agora só vem uma oração para terminar. Uma oração só, única. Apercebem-se os 12 em tempo breve, de armas e roupas de uso mais moderno, de elmos, cimeiras, letras e primores, cavalos e concertos de 1000 cores. É uma única oração, é um período simples, oração única. Vocês terminam de ler algumas observações de concordância que eu fiz no final da apostila, e eu termino escolhendo um poema para a gente terminar a aula e o nosso curso.
Vamos ver uma de Guilherme de Almeida, advogado como nós. A de Guilherme de Almeida, advogado. Veja, essa que eu hei de amar. Vamos ver o Guilherme de Almeida, advogado. Não entendi. Aumenta mais um pouco a imagem? Aumenta, um pouquinho só. Tá bom. Guilherme de Almeida tem uma figura importante, é uma figura importante no cenário brasileiro. Antes de 32, lá atrás, na Primeira Guerra Mundial, quis se alistar na Alemanha, na França, contra a Alemanha. Queria ir para a guerra. Não foi aceito. Em 32 em 30 participa do golpe de Estado de Getúlio Vargas. Faz uma poesia sobre a guerra, na Segunda Guerra Mundial. Uma poesia muito bonita, que é o hino que eles cantaram em campo de batalhas, os soldados brasileiros, os pracinhas que foram para a Itália. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que leve como divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Com a inauguração de Brasília, ele faz uma poesia. É um poeta ligado à nossa história. Mas olha que poesia bonita que ele faz, Guilherme de Almeida. Eu vou ler para vocês, para a gente terminar o nosso curso. Essa que hei de amar perdidamente um dia, será tão loura e clara e vagarosa e bela, que eu pensarei que é o sol que vem pela janela trazer luz e calor a esta alma escura e fria. E quando ela passar, tudo que eu não sentia da vida há de acordar no coração que vela. E ela irá como sol, e eu irei atrás dela como sombra feliz. Tudo isso eu me dizia quando alguém me chamou. Olhei, um vulto louro e claro, e vagaroso e belo na luz de ouro do poente me dizia adeus, como um sol triste, e falou-me de longe. Eu passei a teu lado, mas ias tão perdido em teu sonho dourado, meu pobre sonhador, que nem sequer me viste. Guilherme de Almeida. Eu fico muito agradecido com a atenção que vocês me deram. Eu, como falei para vocês, eu tenho 250 aulas no YouTube, são gratuitas, senão não estaria falando, são gratuitas. Elas têm literatura, gramática da língua portuguesa, é um belo curso. Tenho certeza que eu posso ajudar alguém. Como também me ajudaram, eu estudei em escola pública, eu me formei em escola pública. Como todo o Estado me ajudou, e socialmente também fui ajudado pelo Estado, né, pela sociedade, eu estou retribuindo aquilo que eu recebi. Estou pagando aquilo que eu recebi. Então, as aulas no YouTube, elas são gratuitas, então eu gostaria que vocês participassem delas. É só procurar professor Jorge Miguel, só isso. Professor Jorge Miguel, e vem as aulas. Comece pela primeira, se gostar, você continua. Também vou falar uma outra obra gratuita. O Senado Federal publicou as impressões minhas do Código Civil, da revisão do Código Civil. Então escrevemos um livro. Cada um escreveu um artigo muito longo sobre a revisão do Código Civil. Também está gratuitamente no Senado Federal. É só entrar no Senado Federal e procurar Rodrigues Pacheco, que foi o presidente do Senado, Código Civil. É um livro de 400 páginas e tem um longo artigo meu, são as impressões que eu tive ao fazer a revisão do Código Civil. Embora, então, sem conhecê-los pessoalmente, eu fico muito honrado a presença de vocês todos. Haverá outra oportunidade que a gente se encontra. Um bom dia. Seja feliz. Quando o impossível tornar-se possível, só pode ser realizado
por aqueles que sonharam. E vocês, acompanhando as minhas aulas, são sonhadores. Bom dia.